Caríssimos, que o bom ânimo esteja nos corações, nas mentes e nos caminhos que se mostram e se revelam a cada instante em que você vai se colocando no seu estado de prece, no seu estado de consciência, dos propósitos assim colocados na sua jornada e agraciados pela sua atenção em consciência de tudo aquilo que estiver posto para que você trilhe da forma mais extraordinária na sua completude dentro dessa existência encarnatória. Fazendo algumas visitas nos últimos dias, e assim o quanto foi importante observarmos durante algumas semanas que assim cumprimos a nossa trajetória de realizarmos visitas constantes e permanentes na manutenção e proteção de tantos e tantos seres que estão associados à egrégora de Águas de Aruanda. E colocamos vários bafejos nos copos com água de pessoas que estavam desiludidas amorosamente, pessoas que estavam devastadas diante de amores desencontrados, diante de amores que a vida, de alguma forma, fez com que o ciclo entrasse em uma reverberação de escolhas e, consequentemente, vários caminhos outros foram abertos e nessa abertura de novos caminhos, o quanto de pessoas pude observar e realizar tratamentos espirituais com toda a equipe da egrégora de Águas de Aruanda, de corações feridos, corações apertados, mentes desiludidas, inclusive com sensações e percepções de que a vida teria se encerrado com a finalização daquele ciclo amoroso. Pessoas que inclusive estavam pensando em suicídio, diante da não mais continuidade com aquela outra pessoa que estava acostumada a compartilhar o dia a dia, a compartilhar o silêncio, a compartilhar a negligência, a compartilhar o distanciamento já devidamente acomodado e entendido como se fosse algo natural da vida. E assim, consequentemente, dando abertura para falanges com baixeza espiritual, se alimentando de tais pensamentos, colaborando ainda mais com a potência do nascimento de ainda mais pensamentos adoentados, alimentando-se do perispírito, colocando-se como miasmas, verdadeiras larvas, se observado no âmbito espiritual. Ao se observar o ser nesse estado, em desilusão, em profunda tristeza, em afrouxamento do determinismo da continuidade da vida, se pudéssemos colocar um verdadeiro aparelho ultrassônico, verificaria-se o quantitativo elevado de larvas espirituais, formas, pensamentos, elementais artificiais assim então impregnados naquele ser, e o quanto de espíritos vampirizadores estavam ali, alimentando de cada pensamento, e inclusive potencializando pensamentos também de vingança, e de qualquer outras mobilizações mentais, energéticas, de se tornar ainda mais obsessor daquele que, porventura, abandonou a pessoa ou simplesmente decidiu seguir uma vida em plenitude diante das suas verdades, diante das suas escolhas. Pois, em verdade, os seres em experiência humana devem seguir e lutar permanentemente pela sua liberdade da jornada, pela sua libertação de toda e qualquer amarra que queira prender como se um ser completasse o outro ser, mas observando uma ampliação consciencial de que os seres, eles compartilham a jornada, mas que um não tem um dever de completar quem quer que seja. Ao você imaginar que você é o complemento do seu companheiro, da sua companheira, ao você imaginar que esta pessoa gera um complemento
o encaixe que estava faltando, assim foi o que eu ouvi, dentro de uma das visitações, você gera imediatamente uma codependência, e a depender dessa codependência não só emocional, mas sim espiritual, você pode gerar um fato de se tornar um obsessor dentro do seu relacionamento, diante da grande obsessão que você tem por aquele ser que está ao seu lado. O ciúmes é um grande indício de um desequilíbrio dentro dos relacionamentos, pois quem ama, respeita, quem ama, confia, quem ama, acolhe, quem ama, deixa fluir, assim como um rio que segue o seu trajeto, mesmo havendo alguns pedregulhos que assim encontre pelo caminho, então o rio logo vai percebendo quais são as outras vertentes que podem seguir nas suas águas naturais, não deixando de ser rio, se tornando ainda mais rio dentro de todas e quaisquer dificuldades que ocorra, possibilitando um amadurecimento na sua fluidez interior e na fluidez em conjunto. Pois assim, imediatamente, ao se colocar um pensamento de que os seres em experiência humana são criados, condicionados para um compartilhar de experiências em relacionamentos com outros seres da mesma espécie. Logo, se pensa que, por mais que aconteçam algumas dificuldades do relacionar-se, que é um ponto desafiante na vida encarnatória, existem algumas pessoas que imediatamente rompem essas belíssimas formas de aprender um com o outro, percebendo-se em espelhamentos, projeções, em vaidades, em egoísmos. E muitas dessas pessoas se escondem, dizendo que não querem relacionamentos com seres em experiência humana, não querem com seres humanos, mas sim somente agora com animais, com plantas. E o quanto tenho acompanhado com a egrégora espiritual de águas, o quanto de seres em experiência humana que estão apaixonados por plantas, por árvores, estão apaixonadas, direcionando a energia do amor, do relacionar-se amorosamente e não apenas do relacionar-se em zelo, em cuidado, em compartilhar toda uma jornada energética, mas o relacionar-se como se uma árvore, por exemplo, se tornasse o namorado, a namorada, o marido, a esposa, e assim se mostra um desequilíbrio de uma sociedade que já está adoentada e, consequentemente, vai para ainda mais um caos dentro do que se percebe em termos de realidade. Sim, as árvores, muitas vezes, são colocadas com as amadríades, ou seja, elementos, seres espirituais, seres energéticos, que muitas vezes só estavam nos contos de fadas, mas que sabemos que num plano espiritual, num plano mais sutil, existem os seres, os amadríades, ou seja, as árvores vivas, que possuem ainda mais a potência de consciência e reverberam e expressam verbalizações, mas isso num plano mais sutil, não num plano da tridimensionalidade, não num campo em que vocês estão em corpo, mente e espírito, da tridimensionalidade que não permite essa sutilização dentro da percepção que vocês têm de um plano imediato. E então observamos que diante destes desequilíbrios de relacionar-se amorosamente, existem pessoas que estão se relacionando com plantas, com árvores. E assim, ali começa a ter um evento muito importante de que é uma outra forma de vampirização espiritual. Assim como outros seres que se apaixonam por animais, por seres de outras espécies. E assim também demonstra um grande desequilíbrio. E outros seres que partem para desilusões de outras formas, canalizando aquela energia que poderia ser uma transformação, uma mola que poderia impulsionar para uma elevação vibratória, um autocuidado, um autoamor, uma autopercepção
vai se colocando em desequilíbrio e, consequentemente, em uma força atrativa a espíritos de baixeza energética ainda maior, colocando ainda mais força e potência para que esse desenrolar-se, essas decepções, esses desequilíbrios. Caríssimos, bem-aventurados sejam todas as pessoas que estão decepcionadas, desiludidas, pois assim pior quando estavam iludidas. Pois a ilusão, assim como os hindus colocam em suas formas históricas, nas suas lendas, assim colocando a deusa Maia como se fosse um grande véu num campo metafórico que esconde os olhos e, consequentemente, não permite que a humanidade enxergue a realidade real, mas somente uma realidade ilusória. Então, a deusa Maia, então assim era colocada como aquela que abrandava as estruturas da humanidade, colocando-se então em verdades, em ilusões que pareciam-se como verdades, mas na realidade não passavam de ilusões. E assim, vários seres dentro da mitologia, dentro dessa experiência, diante de um comportamento hipnótico similar ao que vocês hoje compreendem como zumbis, seguiam hipnotizados, seguiam zumbis no trajeto com vários véus em seus olhos, iludidos dentro das suas verdades, verdades ilusórias, verdades completamente desequilibradas. Mas eis que uma grande luminosidade dentro do campo mitológico, eis que surge o grande campo solar e então desata diversos véus que assim estavam colocados nos olhos de tantas e tantas seres dentro do campo mitológico e observa-se uma verdade real e eis que poderíamos fazer uma analogia dentro desta dificuldade, muitas vezes, daqueles que foi-se retirado o véu colocado por Maia, similar ao histórico da caverna do filósofo Platão, caríssimos. Quem efetivamente quer sair da caverna? Quem está com a coragem para empreender o protagonismo? Quem eram as sombras da caverna de Platão? As sombras que aquele ser que estava dentro da caverna, por meio daquela pequena luminosidade que assim se aportava, e assim de alguns seres, experiências outras do campo externo, o quanto é desafiador empreender a coragem de se amar, a coragem de se colocar em primeiro lugar, a coragem de entender que a sua trajetória é muito importante e necessita de um cuidado carinhoso, atencioso, honroso por você primeiramente. Pois as outras pessoas dependem justamente da sua fortaleza, da sua coragem de viver, do seu estado permanente de vigília, para você conter no seu copo bebido enriquecidamente todos os dias dentro das suas experiências, dentro das suas orações, dentro do seu estado de vigília, e mesmo que haja algum momento de desequilíbrio, de imediato você bebe o seu antídoto natural produzido pelo seu estado de prece. E mesmo que tenha uma desilusão amorosa e assim ampliando a reflexão para campos de diversas outras ordens, desilusões com amizade, desilusões com tantas outras questões que estão inerentes aos relacionamentos humanos, o quanto vocês precisam agradecer, caríssimos. Graças a Deus estou desiludido. Graças a Deus. Graças a Deus que esse livramento aconteceu na minha jornada, mesmo que tenha sido um pouco mais tarde do que você gostaria, mesmo que tenha sido em um tempo que você reflita o quanto você gostaria que aquela revelação, aquela verdade real já tivesse acontecido um pouco antes, para que você então adotasse outras posturas, mas assim você só reflete diante da experiência que você está hoje, olhando para trás, desse ser que você está se tornando em construção continuada,
a cada dia, a cada instante, de observar os olhos uns dos outros, enxergando quando o outro está manipulando, quando o outro está em ausências de verdades temporárias, colocando apenas as verdades ilusórias, mas não as verdades reais, pois as verdades reais são sentidas pelo coração, são sentidas em estados de leveza. O decepcionar-se, o desiludir-se, é um estado de graça majestoso. Bem-aventuradas sejam todas as pessoas que estão ou já estiveram desiludidas diante de algum relacionar-se da vida, não só amorosamente, mas agora ainda mais ampliando para outros relacionamentos humanos, quebrando todas e quaisquer correntes, não se escondendo em um sistema kármico,